E se fosse possível construir uma mente de colmeia para inteligência artificial? Uma inteligência coletiva que simplesmente funciona sem ter um líder? Pois é, esquece a ideia de controle central. Hoje vamos dar uma olhada numa abordagem radical, que busca inspiração na própria natureza, para criar ordem a partir do caos, usando só umas regrinhas locais bem simples. Imagina só, coordenar 1000 agentes de IA ao mesmo tempo. Na teoria, parece moleza, né? É só dar a mesma instrução para todo mundo a partir de um ponto central, certo? O problema é que a teoria, bom, ela nem sempre sobrevive ao mundo real. Porque é aí que o bicho pega. Quando se tenta passar todas as decisões por um único cérebro central, o que se cria não é ordem, é um gargalo gigantesco. Cada agente precisa esperar sua vez, a comunicação fica lenta, o sistema todo se torna frágil. Um único ponto de falha e tudo desmorona. Esse é o chamado gargalo do enxame. É o desafio central que os métodos mais tradicionais simplesmente não conseguem superar. E a raiz do problema não está no código nem no hardware, está em algo muito mais fundamental: a própria geometria do espaço digital. Pensa assim, informações complexas, tipo redes sociais ou estrutura de uma molécula, não são planas. Elas têm galhos, elas são hierárquicas. Tentar enfiar toda essa riqueza num espaço digital plano, como se fosse uma grade, é como tentar amassar uma árvore até ela virar uma folha de papel. As conexões se quebram, a informação se perde. Esse é o tal gargalo de capacidade. E é aqui que a geometria entra na jogada. O espaço digital que a gente usa normalmente, o euclidiano, ele cresce de um jeito previsível, linear. É como ir adicionando mais quartos numa casa. Mas o espaço hiperbólico, ele é diferente. Ele se curva para dentro de um jeito que o volume disponível simplesmente explode, cresce exponencialmente. Não é como adicionar quartos, é como descobrir que cada quarto contém um universo inteiro. Ele é feito sob medida para dados que se ramificam, dando um espaço quase infinito para eles crescerem sem serem esmagados. Então, se o controle central e os espaços planos são o problema, onde é que a gente encontra a solução? Olha, como quase sempre, a natureza já resolveu isso há muito, muito tempo. Essa ideia é a chave de tudo. Pensa bem, não existe um pássaro-chefe dando ordens. Cada um deles segue regras incrivelmente simples, baseadas só nos seus vizinhos mais próximos. E dessa simplicidade local emerge uma dança global perfeitamente sincronizada. O desafio, claro, era dessa mesma habilidade para uma inteligência artificial. E é aqui que a gente chega no avanço que tornou isso possível, os autômatos celulares neurais hiperbólicos, ou HNCA. Eu sei, o nome é comprido, mas a ideia por trás dele é elegantemente simples, e é basicamente uma cópia da genialidade da natureza. Vamos quebrar essa sigla em partes. O HNCA combina 3 superpoderes. Primeiro, a arena, nosso espaço hiperbólico que resolve de vez o problema de esmagar os dados. Segundo, os jogadores. Cada agente individual tem a sua própria mini-rede neural, tipo um cérebro para tomar decisões. E terceiro, a vibração, um mecanismo para que todos esses cérebros individuais achem um ritmo em comum, uma sintonia, sem precisar de um maestro. E o processo de pensamento de cada agente é ridiculamente simples e local. Ele só olha para os vizinhos, processa o que vê com o seu mini-cérebro e ajusta o próprio comportamento. Não tem chamada para um servidor central, não tem plano mestre. É só um ciclo constante de perceber, pensar e agir, tudo em nível local. Mas, pera um pouco. Se cada agente está só olhando para o lado, como é que o enxame inteiro consegue agir em perfeita harmonia? Como eles encontram essa batida sincronizada? A resposta, curiosamente, não vem da computação, mas da física. Esse fenômeno é conhecido como modelo de Kuramoto. Imagina um grupo de pessoas batendo palmas, cada uma no seu ritmo. Aos poucos, sem que ninguém fale nada, elas começam a ouvir umas às outras e, de repente, todo mundo está batendo palma no mesmo ritmo. É exatamente isso que a sincronização de fase faz com os agentes de IA. Eles acham uma batida coletiva. E claro que os pesquisadores precisam de um jeito de medir isso, né? Eles usam o parâmetro de ordem de Kuramoto, ou simplesmente R. É uma escala bem simples. Se o R for 0, cada agente está por conta própria, é o caos total. Se o R for 1, o enxame se move como se fosse um só, em perfeita harmonia. E aí vem a pergunta: isso funciona mesmo na prática? Bom, nas simulações, os pesquisadores começaram com um enxame no caos absoluto, um valor de ordem ali pertinho de 0. Mas aí, o sistema HNCA foi ativado. Em apenas 50 passinhos, sem nenhuma ordem central, o enxame começou a se organizar sozinho e o nível de sincronia saltou para 0,38.
Isso é a prova matemática de que o enxame, por conta própria, está aprendendo a dançar em conjunto. E esse resultado não é só um número bonito no gráfico, não. Ele aponta para uma mudança de paradigma mesmo, uma nova forma de construir inteligência, uma que não precisa de um líder. E por que isso muda tudo? Pensa nas implicações. Primeiro, robustez. Se alguns agentes falham, o enxame se adapta e continua, como se fosse um organismo vivo. Eficiência. Sem gargalos centrais, a comunicação é praticamente instantânea. E o mais importante, escalabilidade. Como o espaço hiperbólico cresce exponencialmente, o tamanho do nosso enxame de IA pode crescer na mesma proporção. A gente está falando de sistemas com milhões, talvez bilhões de agentes. E agora a gente chega na parte mais alucinante de todas. O próprio espaço hiperbólico tem uma característica muito peculiar chamada frustração geométrica. Tenta imaginar ladrilhar um chão curvo com azulejos perfeitamente quadrados. É impossível. Sempre vai ter uma falha, uma frustração. Essa imperfeição, que é da própria geometria, impede que o sistema se acomode em padrões simples e repetitivos, forçando ele a encontrar soluções cada vez mais complexas e criativas. A própria geometria vira um motor de inovação. E isso nos deixa com uma pergunta para pensar. Se uma simples mudança na geometria de um sistema pode transformar um monte de agentes simples num todo complexo e auto-organizado, o que será que isso sugere sobre a forma do espaço onde as ideias vivem? Talvez a estrutura dos nossos próprios pensamentos seja, no fundo, hiperbólica.